Na verdade, eu estava já pensando na falta de limite, muito pensando na minha filha de 15 anos e muitos problemas que a gente vem atravessando, inclusive com a pandemia, intensificou muito esse momento dessa idade, né? Até porque, ao contrário, tem muitos limites acontecendo, então parece que exacerbou a necessidade de se livrar disso. E como veio a pergunta também da compulsão, eu fico pensando se não tem a ver uma coisa com a outra, me veio, quando a gente pensa qual que é o problema de limite, que às vezes a gente vê que na verdade está assim, pedindo pelo amor de Deus um limite, né? Essa necessidade. E se também não tem essa relação com a compulsão, porque quanto menos você tem, mais você tem essa necessidade e mais você também exige e briga com a autoridade. Não sei se está tudo relacionado ou se são coisas que não tem nada a ver, que gostaria que você falasse um pouquinho. Beijaca. Outro. Eu não sei se eu vou conseguir relacionar, mas eu vou falar da questão do limite. Uma questão que fica, que a gente faz uma confusão, porque nós somos pais numa era onde a psicanálise atuou muito, a psicologia, né, mas principalmente a psicanálise com muitas, a pedagogia também, com muito faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, né? E ficou uma mensagem dupla, que ao mesmo tempo que manda uma mensagem que a gente tem que tomar cuidado para não traumatizar os filhos, atender às necessidades e botar limite, ser amigos, então isso ficou muito confuso. A questão do limite, quando a gente fala assim, o filho está pedindo limite, o filho está pedindo que eu mostre para ele qual é o meu limite, que eu mostre para ele que eu tenho um limite. Eu não tenho como colocar um limite no sentido assim, você tem que ter um limite. Eu tenho que associar qual é o meu limite para lidar com aquela situação, né? Como isso é importante ou não é importante para mim, né? O meu limite, até no sentido assim, o meu limite de deixar você ficar acordado é até tal hora. Por que eu só posso ficar acordada até tal hora? Estou dando um exemplo simples, né? Porque é o meu limite. A partir daí, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais tempo para dedicar a você, o que for que seja. Mas eu tenho que colocar o meu limite, não o limite na criança, porque isso aí ela fica perdida, porque ela não tem como saber qual que é o limite dela. Ela vai ter que construir isso a partir do exemplo que eu dou para ela de limite. E a gente faz uma bagunça com isso. Muitas vezes a gente, e eu me incluo, né? Eu tenho filhos que aconteceu muitas coisas nesse sentido. Muitas vezes a gente passa por cima da gente, dos nossos limites, numa angústia de saber o que é certo e errado. Então, é isso que desequilibra, né? E a gente fica querendo que os filhos tenham responsabilidade, aceitem os limites que eles precisam ter, né? E aí o que está acontecendo é essa geração que a gente está vendo aí que está perdida nessa questão de limites, como nós, pais, ficamos perdidos. Tá? Então, já mesmo que os filhos já estejam adultos, se eu começar a mostrar o meu limite, isso vai equilibrar em algum ponto. E ele vai ter que aprender com a vida, né? Porque a vida põe os limites também, né? Mas é uma geração que ficou meio sacrificada nesse sentido, porque nós recebemos a mensagem que tinha que tomar muito cuidado para não traumatizar, né? Tinha que ter muitos porquês, e até esses dias eu estava ouvindo uma palestra de uma psicanalista e ela dizendo assim, olha,
nós temos que assumir que a nossa postura dessa questão de trauma, que os pais têm que tomar cuidado para não traumatizar os filhos, deu uma insegurança e uma falta de lugar onde se apoiar, e que isso trouxe um prejuízo. Mas como tudo está certo da maneira que essa é a realidade que os filhos dessa geração têm que lidar, que eles não tiveram esse apoio. Nós não tivemos para dar, né? A gente estava enganado também.